Paz seja com todos. Primeiro eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade e deixar claro a meus amigos e irmãos que por muitos anos venho usando de subterfúgios, trocando termos do hebraico, do grego, para um dialeto ou uma nomenclatura mais aceita aos ouvidos, essencialmente da Irmandade a qual faço parte. Porém, acho que já chegou o momento de falarmos em termos técnicos, falarmos da grandeza de Deus de uma forma ampliada, o que não nos tira, não nos impede de exercer a fé, não nos tira a fé nos fundamentos, pilares da nossa crença. Creio em Deus, creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Creio na obra salvífica e os fundamentos de fé e graça, estes estão como adornos de meu corpo e coroa da minha cabeça. Sempre fui um apaixonado pelas Escrituras e essencialmente pela verdade. Hoje trago aqui um trabalho que não se propõe ser determinante. Não venho anunciar verdades indiscutíveis. Venho apresentar uma cosmovisão profética do oráculo de Enoque, comparado a outros livros e essencialmente as Escrituras. O livro de Enoque é tão antigo quanto a Bíblia. Foi ignorado e tem sido até então, mas há uma corrente de pensadores que estão voltando seus olhos para os primórdios do conhecimento. E eu me intitulo um destes que amam o conhecimento, a verdade e a mensagem que ecoa do passado. As imagens que às vezes coloco são meramente explicitativas, para que os olhos vejam e façam um referencial. Nem nós, nem os do passado, podemos definir em forma, em cores, a essência, a natureza, ou a vestidura, ou a aparência, quer dos anjos celestiais, quer dos condenados. Ou seja, tudo é por referência. Então, se tratando do livro de Enoque, algumas passagens eu vou ler, outras irei comentar. Diz Enoque no início do seu ato profético: depois eu tive outro sonho, meu filho. Desejo explicar-te completamente esse sonho. Então Enoque principiou e disse ao seu filho Matusalém: meu filho, dirijo-te a palavra e digo: escuta a minha voz e inclina os teus ouvidos para o relato da visão do teu pai. Antes que eu tomasse a tua mãe Edna por esposa, estando deitado no meu leito, eu tive um sonho. Este sonho, ele perspassa da história de Adão, a vinda do Messias e a consumação do tempo. Saiu um touro da terra, e ele era branco, referindo-se a Adão. Depois dele, saiu uma novilha, que é Eva. E ela gerou 2 touros, um preto, Caim, e o outro vermelho, já tipificando Abel, o próprio derramamento de sangue ou da alma, o escarlata. O touro preto atacou o vermelho, perseguindo pela terra, e por isso não pude mais vê-lo. Aquele touro preto cresceu. Então chegou junto dele uma novilha, Avan, filha de Adão e Eva, como descreve o livro de Jubileus 4, verso 9. E eu vi como muitos bezerros procederam dele. Pareciam-se com ele e o seguiam. Aquela primeira novilha agora se afastou do primeiro touro, para procurar o touro vermelho. Como não o encontrasse, emiti mugidos de dor
e continuava a procurá-lo. Ou seja, ela emitia gemidos de dor como a dromedária do deserto, num ponto das escrituras relata esse assunto, buscando pelo seu amado. E eu olhei e vi quando aquele primeiro touro se aproximou dela. A partir daquele momento ela deixou de mugir. Depois ela pariu outro touro, branco, que veio a ser 7. E depois dele produziu ainda muitos touros e vacas. E eu vi, no meu sonho, como aquele touro branco também cresceu, tornando-se grande. Dele procederam muitos touros brancos, parecidos com ele. Eles começaram a produzir muitos touros brancos, semelhantes a ele, um após o outro. Então, um daqueles 4 foi para as vacas brancas e ensinou a ela um mistério. Enquanto as vacas estavam tremendo, ele nasceu e tornou-se um homem, referindo-se a Noé, e fabricou para si um grande barco. Nele habitou e 3 vacas. Olha só a referência: Sem, Cão, Jafé. Habitaram com ele naquele barco que cobriu-os. Enfim, o sonho de Enoque perpassa a história de Noé, Sem, Cão, Jafé. Trata do nascimento e vida de Abraão, a vinda de Isaque, Esaú e Jacó, os 12 patriarcas, José, os midianitas, os egípcios, Moisés. Trata de Arão, relata o Mar Vermelho, fala da casa ou do tabernáculo do deserto, do Rio Jordão, Josué, narra juízes em Israel, a vida, a história de Samuel, Saul, Davi, os filisteus, Salomão, inclui os profetas, dá destaque a Elias, relata sobre Zorobabel, Josué e Neemias, até os samaritanos, reis da Babilônia, enfim, durante e depois do cativeiro. Provavelmente simbolizando aí também Alexandre o Grande. Trata dos príncipes nativos de Judá depois de sua libertação do cativeiro sírio. Os relatos de Enoque seguem até a consumação do tempo. Então, para conhecimento dos meus amigos e daqueles que assim desejam, vamos tratar aqui sobre os 10 céus. O primeiro céu, Enoque retrata da seguinte forma: aconteceu que, depois de Enoque ter falado com os filhos, os anjos levaram em suas asas ao primeiro céu e o puseram nas nuvens. E aí eu olhei, e olhei outra vez mais para o alto, e vi, prestem atenção, o éter. E eles me puseram no primeiro céu, e me mostraram um grande mar, maior que o mar da terra. Ora, meus irmãos, uma coisa é conhecimento, outra é sabedoria. Salomão pediu a Deus sabedoria, e Deus deu-lhe. Mas conhecimento é paulatino, é uma busca constante. E para este fim, Salomão inclusive foi para o Egito ter conhecimento das antigas artes e conhecimentos. Então, quando se fala aqui sobre Enoque e este conhecimento, há de se buscar então sabedoria. Vamos então aos entendimentos. Falamos de éter. A pseudociência considera matéria escura e ocupa mais de 90% do universo. Astrofísicos a chamam de vácuo ou simplesmente éter. Curiosamente, a natureza não aceita o vácuo. É preciso para isso que haja um ambiente hermeticamente fechado.
como um container lacrado. Isso mostra a fraude da ciência moderna. Neste mesmo céu ficam os depósitos das neves, narra Enoque. E aí olhei para baixo e vi as tesourarias da neve e os anjos que mantêm seus terríveis depósitos. E vi as nuvens que dali saem e para onde vão elas. Eles me mostraram a tesouraria do orvalho, tal qual o azeite de oliva e a sua forma, assim como todas as flores da terra, tal qual o azeite de oliva e a sua forma. Vi também as flores da terra, além disso, os muitos anjos que guardavam a tesouraria dessas coisas, e como fazem para abrir e fechar. Na antiguidade, os alquimistas acreditavam extrair de um corpo o espírito, quando este fosse exposto ao éter. Uma substância sem massa e composta por energia etérea. Isso é éter. Ainda hoje se aplica na extração de óleos, esterilização de instrumentos médicos. E há aqui também uma explicação razoável, que é por essa razão que quando a pessoa no estado alcoólico alto, como ébrio, intoxicado desse absinto, a pessoa acaba por esquecer o que praticou. Ou seja, pela ação do éter, o espírito fica como que amortecido e o corpo físico age por seus próprios impulsos elétricos. Aí então está a descrição do primeiro céu, a região etérea, não hermeticamente fechada. Vamos ao segundo céu. Para além da análise pura e simples de um belo céu estrelado, existe a concepção tão antiga quanto os primeiros homens, que descrevem essa região como habitação dos espíritos encarcerados. Enoque narra que ali os espíritos eram mais escuros, mais densos que a própria terra, e choravam cheios de terror por haverem sido cúmplices de suas próprias maldades e de terem seguido seu líder, que, como eles, estava aprisionado no quinto céu. Os antigos homens conviviam com a ideia de que no cosmos estavam os espíritos, como afirmamos, e que não se sujeitaram à vontade de Deus. Seriam os astros uma representação, ou ponto de ancoragem em que se achava cada infrator ou estrelas errantes. Vamos ver o relato de Jó 38:7. Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Jó 38:31. Ou poderás tu juntar as delícias do sete estrelo, ou soltar os cordéis do Órion, ou produzir as constelações a seu tempo, e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Quando fala aqui, irmãos, e guiar a ursa com seus filhos, não está falando do animal, está falando da constelação de Ursa. Ok? Só para constar, desde o dilúvio noético, as estrelas não se desalinham. Se esse entendimento, se essa ideia estiver correta, jamais um asteroide cairá sobre a Terra, como nos faz crer as produções hollywoodianas, como
filmes Impacto Profundo, Armagedon e mesmo Independence Day. Aliás, os incentivos à exploração espacial, gente, não passam de jogadas de marketing para ganhos exorbitantes. Outra passagem bíblica, para não perdermos o foco, que se aplica a esta cosmovisão, se acha em Apocalipse, a mulher vestida de sol. Antes, vamos rever os acontecimentos astronômicos que antecederam a vida do Messias. Relato de São Mateus 2:1. E, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. No Oriente está a constelação de Leão. Isso é muito interessante. E no caminho desta está a constelação de Virgem, ou da mulher. Para se ver a constelação de Leão, é preciso primeiro passar os olhos pela constelação de Virgem. Então, o que vemos aqui? O leão da tribo de Judá, gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. A título de informação, foi esta conjunção entre leão e virgem que possibilitou os reis magos determinarem o nascimento do unigênito de Deus. Que coisa maravilhosa! Outro entendimento completamente ignorado é de que a aliança de Deus edênica, ou a natureza em toda a sua compleição, é um testemunho escrito e inalterável. A primeira Bíblia, que também recebe a ordem de não ser omitido dela nenhum tio, nem um jota. Voltemos à mulher vestida de sol. Esta simboliza o que aconteceu na casa do Pai Celestial. A mulher é o Espírito Santo. O sol é o padrão fractal de Deus em sua glória. A lua, os ciclos de nascimento. O poder que rege a fecundação e que representa o calendário hebraico lunisolar. É também representação de lei e graça. Suas dores de parto declaram o nascimento do seu Filho, o Cristo de Deus. As 12 estrelas vão muito além da referência feita aos 12 apóstolos. Apontam para as 12 tribos de Israel. Lembrando que já nos referimos em outro vídeo que foram 13 as tribos que se rebelaram. E por essa razão, a tribo de Dan foi extirpada. E em seu lugar entrou as meias tribos de Benjamim e Manassés, que seriam benditas em seu descendente José. Não podemos ignorar que os astros estão ligados ao Filho de Deus. Espero que tenham compreendido essa exposição lunisolar que abrange o nascimento de Cristo através da visão dos magos do segundo céu. Virgem, leão, leitura bíblica e nascimento. Terceiro céu. E aconteceu, depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhes filhas, elegantes e belas. Quando os anjos, prestem atenção, no texto aramaico lê-se: quando os sentinelas, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns aos outros: vinde,
selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens e geremos filhos. Então seu líder Samaiasa disse-lhes: eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste negócio, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: nós todos juramos. E amarraram-se por mútuo juramento, que não mudarão sua intenção, mas executarão os seus procedimentos projetados. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram ou se uniram por mútuo juramento. Todo o seu número era 200, os quais descendiam de Arde. Tradução quer dizer de Ardes, ou nos dias de Jared, o qual é o topo do monte Hermon. Foi nos dias de Jared e aconteceu no topo do monte Hermon. Aquele monte, portanto, foi chamado de Hermon. Agora, Monte Hermon deriva seu nome do hebreu Eren, ou seja, uma maldição. E é por esta razão que vemos falar que sobre a seiva, o orvalho que desce sobre o Monte Hermon. Na verdade, é uma simbologia de Deus, o Cristo, rasgando a sentença, a cédula de maldição que havia sobre os homens, dando-lhes então o portal da salvação, o batismo da graça do seu Filho. Glória a Deus. Enfim, esses são os nomes dos seus chefes. O mais conhecido e importante, que é o próprio diabo: Samaiasa, o líder; Araquiba, Ramael, Cocabiel, Tamiel, Raniel, Daniel, Ezequiel, Narahash, Azael, Armaros, Batarel, Ananel, Saquiel, Sansapiel, Satarel, Turel, Jonjael e Sariel. Estes eram os prefeitos dos 200 anjos, e os restantes estavam todos com eles. No capítulo 7 do livro de Enoque também há esta narrativa que vai ajudar a compreensão. Então eles tomaram esposas, os vigilantes, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. O texto grego varia consideravelmente do etíope aqui. Um manuscrito grego acrescenta a esta seção: e elas, as mulheres, geraram a eles, ou deles, as sentinelas, 3 raças, os grandes gigantes. Segundo a raça dos gigantes, nós poderemos ver mais à frente. Os gigantes trouxeram, alguns diziam, mataram os nefilins, e os nefilins trouxeram, ou mataram, os Eliud. Todos esses são seres excepcionais, cheios de capacidade e maldade. Então aqui há uma destruição dos primeiros vigilantes sobre os nefilins, e os nefilins sobre os Eliud. E eles sobreviveram, crescendo em poder de acordo com a sua grandeza, até serem extirpados. Agora, uma observação. Ao se falar desses gigantes, retrata-se que eles tinham estatura de 30 cúbitos. Cúbitos, mesmo que côvado. E um côvado é aproximadamente 46,6 centímetros. E fala-se sobre esses gigantes, ou a era dos gigantes,
Esses devoravam tudo o que o labor dos homens produzia, e tornou-se impossível alimentá-los. Então é o seguinte, eles foram gerados de mulheres, consumiam a tudo, uns aos nefilins, os nefilins aos outros. Ou seja, comiam sua carne um depois do outro. E um após o outro foram sendo extirpados da terra. Não foi nenhum ato de Deus. A destruição de um gigante veio pela ação irrefletida de outro gigante, uma raça destruindo outra. Vamos ao quarto céu de Enoque. Aqueles homens me tomaram, conduziram-me ao quarto céu e me mostraram os sucessivos acontecimentos e todos os raios da luz do sol e da lua. E eu olhei e vi outros elementos voadores do sol, cujos nomes são Fênix e Chalquitre, maravilhosos e magníficos, com pés e caudas na forma de leão, cabeça de crocodilo, e sua aparência escarlata é como o arco-íris. Seu tamanho é de 900 medidas. Suas asas são como as do anjo. Cada um tem 12. E atendem e acompanham o sol dando calor e orvalho, tal como lhes foi ordenado por Deus. Assim, o sol gira e vai, e levanta sobre a terra, e seu curso vai embaixo da terra com luz incessante de seus raios. Sobre a cor, o arco-íris, a escarlata, a aparência, a pessoa da Fênix e Chalquidre, vamos ver relatos bíblicos sobre isso. Apocalipse 4:3. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Tanto esses raios seguidos por Fênix e Chalquidre fazem referência à aurora boreal nórdica, próxima ao eixo magnético da Terra. As cores descritas pelo apóstolo João são as mesmas descritas no oráculo de Enoque. Outra questão importante se acha na disposição do tabernáculo do deserto. Como estamos nos referindo à posição dos astros e o padrão fractal de Deus que já vem do céu nas coisas etéreas ou nas terrenas, a disposição das tribos de Israel fala muito a respeito do plano de Deus. A disposição dessas tribos remontam à disposição dos astros celestes. Quando parada no deserto ou em acampamento, cabia à tribo de Levi, que ficava ao centro, a pedra esmeralda. Assim como o tom da esmeralda predomina no centro magnético da Terra, o verde predominava o centro do assentamento israelita. Lembrando que tudo foi feito por Bazaleel e Oliabe, conforme o modelo revelado por Deus. E o livro de Moisés enfatiza que tudo foi feito conforme o modelo revelado por Deus. Olha que coisa interessante. Os Chalquidre, a Fênix, as cores, os tons,
o esverdeado da aurora boreal, o eixo magnético estão em concordância com a visão de João. Tanto a Fênix quanto Chalkidri foram mostrados e são mostrados em larga escala nas produções cinematográficas. Nas obras literárias de J.R. Tolkien, dragões são criaturas lendárias da Terra-média, baseado nos dragões dos antigos conhecimentos europeus. Além de dragon, Tolkien usou o termo variado de drake e worm. Foram criados por Morgoth durante a Primeira Era, quando Glaurung, o primeiro dragão, aparece. Smaug, o Dourado, também conhecido como Smaug, o Terrível, é o foco da narrativa de O Hobbit, A Desolação de Smaug. Também, recentemente, no aclamado seriado Game of Thrones, para não nos estender muito, surge Drogon, preto e vermelho, nomeado em homenagem a Khal Drogo. Um segundo, Rhaegal, verde e bronze, nomeado em homenagem a Rhaegar Targaryen, irmão de Daenerys. E Viserion, creme e dourado, nomeado em homenagem a Viserys Targaryen, outro irmão de Daenerys, a mãe dos dragões. Observa-se aqui preto, vermelho, o verde, o bronze e o dourado, fazendo clara alusão aos Chalkidri e às Fênix, que habitam, segundo Enoque, o quarto céu e pertence à antiga era. Espero não estar correndo muito, que seja de fácil entendimento para o ouvinte. Meus caros irmãos, sem demoras, vamos para o quinto céu. Enoque retrata a sua experiência da seguinte forma: os homens levaram-me ao quinto céu e lá me puseram. E vi muitos incontáveis soldados, chamados Grigori, de aparência humana, e eram maiores que os maiores gigantes, e suas faces eram sem viço, ou seja, não aparentavam idade, velha ou nova. E o silêncio de suas bocas perpétuo, e não havia qualquer serviço no quinto céu, ou seja, marasmo total. E eu disse aos homens que estavam comigo: por que eles são tão sem viço, e suas faces melancólicas, suas bocas silenciosas? E por que não há serviço neste céu? E eles me disseram: estes são os Grigori, que com seu príncipe Samayasa ou Satanás rejeitaram o Senhor da Luz, e atrás dele estão os que são mantidos nas grandes trevas do segundo céu, e 3 deles foram para a terra, vindos do trono do Senhor, para o Hermon, e quebraram seus votos nas encostas da colina do Hermon, e viram como eram bonitas as filhas dos homens, e tomaram-nas por esposas, e sujaram o mundo com suas obras, e durante todo o tempo de sua estada cometeram ilegalidade e promiscuidade. E nasceram gigantes e impressionantes homens grandes, e grandes inimizades. E por isso Deus julgou-os com um grande julgamento, e eles choraram por seus irmãos, e serão punidos no grande dia do Senhor. E eu disse aos Grigori: eu vi vossos irmãos e suas obras, e seus grandes tormentos,
e orei por eles. Mas o Senhor condenou-os a estar embaixo da terra até o céu e a terra se acabarem. Aonde aqui Enoque faz referência e dirige a palavra aos Grigori, ele diz que orou, porque num outro momento do livro, estes mesmos pedem a que Enoque faça menção deles a Deus. E Enoque responde: como eu, um homem simples, poderei interceder sobre ou a respeito dos anjos? Mas aqui há o relato de que ele de fato se lembrou deles. O que aprendemos aqui? A partir do segundo céu, os que aqui seguem são de natureza atemporal. Como o segundo céu está atrelado ao tempo, seus movimentos, suas disposições orientam o homem, que define assim o quantitativo e o qualitativo, ou seja, o tempo cronológico. Percebe-se então que o quinto céu está por sua configuração astrológica ligada ao segundo céu, mesmo porque observa-se que os vigilantes estão aqui no segundo céu e parte dos vigilantes, ou os prefeitos dos vigilantes, juntamente com Samayasa, estão no quinto céu. É curioso também observar, meus irmãos, que, diferentemente dos demais planetas da Via Láctea, a qual atribui-se a nossa Via Láctea, Marte perfaz seu próprio caminho elíptico, se comunicando com o primeiro céu e o segundo, de forma atemporal. Séries televisivas como Away, da Netflix, Marte, também da Netflix, filmes como Perdido em Marte, com o ator Matt Damon, e outros, mostram o fascínio que os senhores do mundo têm sobre este planeta dito singular. Lembrando que em todas as eras, grandes astrônomos só fizeram tentar traçar um plano cosmológico do universo. E embora com astrolábios e outras parafernálias, jamais conseguiram realmente descrevê-lo de modo diferente do que foi descrito por Enoque. Considero também outro importante detalhe que se acha no fato de o Sol, apesar de estar no quarto céu, ser visto da Terra. Ora, isso se dá porque o Sol e também a Lua são interdimensionais, algo que falaremos mais à frente. Bom, vamos agora então para o entendimento de Enoque do sexto céu. E então aqueles homens tomaram-me e me puseram no sexto céu. E lá vi 7 grupos de anjos, muito brilhantes e gloriosos, e suas faces brilhavam mais que o sol, resplandecendo, e não havia diferença em suas faces, comportamento ou maneira de vestir-se. E eles fazem as ordens, ou seguem as ordens, e aprendem o movimento das estrelas, a alteração da lua, ou mesmo a revolução do sol, e o bom governo de todo o mundo. E quando eles veem coisas ruins, retrata Enoque, cumprem os mandamentos e dão instruções e cânticos doces e altos, e todos são cânticos de louvor. Isso é muito importante destacar. Esses são os arcanjos que estão acima dos anjos, e eles avaliam toda a vida do céu e na terra,
e os anjos que estão designados para as estações do ano. Os anjos que cuidam dos rios e dos mares, e os que cuidam dos frutos da terra, e os que cuidam de toda a vegetação, dando comida para todos. E os anjos que anotam todas as almas dos homens, e todos os seus feitos e todas as suas vidas durante e diante a face do Senhor. Em meio deles estão 6 fênix e 6 querubins, e 6 com 6 asas, continuamente com uma voz cantante. E não é possível descrever seus cânticos e seu júbilo diante do Senhor, aos pés do Senhor. Que coisa gloriosa! É neste sexto céu que se menciona pela primeira vez o culto de adoração a Deus. Os demais contêm as criaturas errantes, os condenados e os eleitos para a salvação. Os atos de adoração ao Criador perpassa até o 10º céu. Bom, eu acho interessante deixar claro que os zodíacos não inventaram suas casas, digamos, zodiacais, ou seus firmamentos celestes. Os adeptos de tal arte se espelham em configurações pré-existentes e daí forjam seus saberes de cunho esotérico. O cristão de hoje, a meu ver, preocupa-se muito com certos termos, como disse, esotéricos, em pronunciar nomes no hebraico, no grego, e se ater pura e simplesmente às Escrituras. Fato, as Escrituras contêm toda uma cartilha de salvação. Aliás, se só existisse o livro de Romanos, nenhum homem seria indesculpável, porque só o livro de Romanos contém a carta magna de revelação de Cristo e de Deus e de seu Espírito. Ela agrega e reúne as hostes celestiais e dá todo um compêndio, podemos dizer, teológico a respeito da queda e ascensão dos filhos de Deus. Há um livro chamado, quero destacar aqui, A Ascensão de Isaías, que escrito em era diferente da de Enoque, mas que também relata a viagem de Isaías a estes mesmos céus. Sua descrição é análoga à de Enoque. Isaías escreve que é no 7º céu que se inicia o trono de Deus. O que vemos no 6º céu é que, neste contexto, inicia-se o culto de adoração com a presença dos arcanjos. Eu já fiz referências, na verdade, sobre a hierarquia angelical, a hierarquia celestial. E desde muitos anos venho apontando os arcanjos como responsáveis pela adoração e pelo louvor direto e imediato ao Deus Criador e Eterno. Chegamos aqui então ao 7º céu. Diz Enoque: e aqueles 2 homens levaram-me até o 7º céu, e lá vi uma grande luz, e as flamejantes hostes dos grandes arcanjos, milícias incorpóreas, e dominações, ordens e governos, querubins e serafins, tronos, e alguns de muitos olhos, 9 regimentos, olhem só, 9 regimentos. As estações
de luz resplandecentes. E tive medo e comecei a tremer com grande terror. E aqueles homens tomaram-me e me conduziram. E me disseram: tem coragem, Enoque, não temas. E mostraram-me o Senhor ao longe, sentado em seu sublime e alto trono. Pois o que haverá no 10º céu, se o Senhor aqui habita? Indagou ele a si mesmo. No 10º céu está Deus. Na língua hebraica, ele é chamado de Aravat, ou o Criador, ou seja, o céu do Criador. E todas as hostes celestiais, ou as hostes celestes, viriam e ficariam nos 10 degraus, de acordo com suas posições, e se curvariam ao Senhor, e novamente voltariam aos seus lugares, em alegria plena e felicidade, entoando cânticos na luz ilimitada com vozes suaves, servindo-o com glória. Ou seja, a visão que retrata Enoque é de que diante do trono de Deus estão elencadas aquelas hierarquias a quem eu me referia: anjos, reinos, governos, dominações, querubins, serafins e, por fim, a Igreja de Deus. E é bom frisar que esta hierarquia não é única e precisamente vista no livro de Enoque. A Bíblia contém esta hierarquia e implícita está nas Escrituras Sagradas que a salvação também não é una. O entendimento de que somos todos iguais perante Deus, enfim, isso é uma ideia simplista. Há coroas distintas umas das outras. A coroa de justiça, coroa de fé, coroa de glória, enfim, coroa de mártir. Ao me compromissar-me com a verdade e transmitir estes conhecimentos, eu, em particular, orei muito, clamei muito e busquei o conselho da Santa Palavra de Deus. E encorajado por Deus, por sua palavra, dispus-me a falar de forma aberta sobre estes conhecimentos. Quero dizer que desejo salvação e que há distintas coroas. Uns receberão até adornos diferentes, como mais de uma coroa. E quando menino eu dizia: se eu me salvar tá bom. Hoje eu posso dizer com toda a alegria do meu ser: quero sim coroa de profeta, quero sim coroa de justiça, quero sim coroa de glória, quero sim ser o melhor para o melhor, o meu Criador. Que seja assim como eu, bendita a vida, o ser e os ouvidos daqueles que me ouvem. Meus irmãos, vamos concluir de forma sucinta. Pretendia fazer um trabalho de no máximo meia hora, mas entendo que já devo ter passado desse período. O 8º céu. Ali descreve Enoque que os anjos o deixaram no 7º céu, foram-se dele. E ele se perturba muito por causa disso. Então ele relata que surge um arcanjo chamado Gabriel. E narra ele: e eu vi o 8º céu, que é chamado na língua hebraica de Mazarot, ou constelações. Esse é o 8º céu. O que muda as estações, a seca e a umidade, e das 12 constelações do círculo do firmamento, que está sobre o 7º céu. Ponto.
a título de conhecimento, ele também foi levado ao nono céu. E eu vi o nono céu, que é chamado em hebraico de Kutchavim, onde estão as casas divinas das 12 constelações do círculo do firmamento. E finalmente ele chega ao 10º céu, onde está o trono do Deus poderoso. No 10º céu, ou chamado de Aravot, vi como era a face do Senhor, dizia ele, como o ferro que arde no fogo, e que ao sair emite faíscas e queima. Assim vi a face do Senhor, mas a face do Senhor é inefável, maravilhosa, é muito sublime, é muito terrível. E quem sou eu para falar sobre o inexprimível ser do Senhor e sua magnificante face? E não posso contar a quantidade de suas muitas instruções e várias vozes. O trono do Senhor é muito grande, que não é nem feito por mãos, nem a quantidade daqueles que o rodeiam, hostes de querubins e serafins, nem seus cantos incessantes, nem sua imutável beleza. E quem pode falar da grandiosidade de sua glória? Quem? Assim descreve Enoque. Enfim, meus irmãos, percebe-se que uns relatam sobre 7, outros 10 céus. E por que essa disparidade? Eu entendo que as coisas são narradas conforme o entendimento dado a cada um em cada época para um propósito. Sabemos hoje que o número 9 é representativo para os Illuminatis, tanto o 13 quanto o 11 também, mas vamos nos ater ao 9. Nos filmes protagonizados por atores ou por produtora declaradamente Illuminati, o número 9 está sempre implícito. Vai na porta de uma casa, de um apartamento, na soma dos números, num detalhe de uma camisa, de uma blusa de frio, num boné. Não tem jeito. As somas sempre vão chegar ao 13, ao 9, 11 ou 6. Então, em posse da informação de que esse número é representativo para os Illuminatis, vamos entender que o seu líder, Samayasa, tem sobre eles vital importância. Antes da queda dos anjos, 9 céus estavam sob o domínio de Satanás. Ele era um sacerdote, a qual falaremos mais tarde, e ele era um dominador. Ele era uma pedra afogueada, entre outras afogueadas, e ele era a mais resplandecente luz. A ele foi feito favores e graças, e até mesmo a criação de pífaros, saltérios, batuques, enfim. Mas com a queda, tal controle, tal poder, passou às mãos de um outro ser, do vigilante Azazel. Este se apossou, como nós narramos há pouco, das mulheres humanas, e delas gerou os vigilantes, ou os gigantes da terra mencionados no livro de Gênesis. Após estas blasfêmias, os céus foram sendo, digamos, vedados, limitados, caindo para um número de 7. Porém, no entanto e contudo, houve um outro grande conflito entre Samayasa e Miguel, como declarado também num importante livro hebraico chamado Livro de Raziel. E enfim, para se ter uma ideia do que se propõe, a descrição ou a descritiva desses 10 céus,
a expressão atemporalidade deve ser compreendida à luz da razão, que nem sempre se iguala ou faz coro à da ciência. Foi dito no meu último trabalho, A Pré-Existência, que a natureza não permite vácuo. Aliás, relatado também no primeiro e no segundo céu. Não permite vácuo nem desequilíbrio. Deste modo, se colocarmos uma matéria em combustão, ela irá fatalmente consumir-se toda. Ela consome energia até sumir, extirpar-se. Correto? Agora, se o Sol fosse, veja bem, uma combinação de gás hélio e nitrogênio, e se ele tivesse os 50 bilhões de anos, como afirma a pseudociência, pela sua massa química, pela sua composição, pelos anos, o Sol já teria se consumido. Olha aí o embuste, olha aí o engodo, olha aí o engano, a mentira dos homens da ciência. Ou um dos tentáculos do poder do Senhor deste mundo, o príncipe das trevas. Assim como Lions Club, assim como maçonaria, a ciência, vamos dizer assim, os seus embustes, as suas mentiras, eles servem de tentáculos para amarrar, iludir, prender, trancafiar, vedar, tapar a boca àqueles que apregoam o conhecimento. Ou seja, o Sol já teria se consumido. Espero que os caros irmãos e amigos estejam com a mente aberta, estejam suscetíveis a compreender a que se propõe esse trabalho. Também digo mais, é de vital importância que aqueles que compreendem e gostam do conhecimento não se eximam da responsabilidade de fazer com que este conhecimento chegue a outros, para que realmente a gente possa trazer conhecimento e Deus, com a sua sabedoria, discernir no homem coisas muito mais excelentes. Nós não podemos nos omitir. Temer que venhamos a cair no ridículo ou ser desconsiderado. Como dizia Paulo, confiamos em Deus ou em homens? Servimos a quem, afinal? Gente, tudo perece, tudo acaba. Toda a glória se finda. Eu disse recentemente que o maior e grande ato do homem é a sua morte. E nós passamos a vida a procurar aplausos, a procurar mais do mesmo e sermos aceitos pelo conjunto social. E na verdade nosso grande ato é a morte, porque dela depende o corpo da ressurreição, numa natureza glorificada. Lógico, uns para a condenação, os cainitas, e outros para a salvação. Então divulguem, convidem, partilhem, semeiem conhecimento, para que de luz em luz possamos sim ir em caminho a um perfeito amanhecer. Mas, diga-se de passagem, o Sol pode consumir-se, luas, estrelas, novos céus, nova terra, profetas morrem, cientistas se vão, tudo se acaba. O que não pode ser consumida é nossa fé em Deus,
e nossa crença na pessoa de seu Cristo, o único de sua natureza e tipo. Crer tão somente nele. Ele não nos fará desviar nem para a direita nem para a esquerda. Muitos poderão cair à nossa destra, tantos milhares outros à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. O saber não transforma quem você é. O saber, ele só age na tua vida como o cinzel de um escultor. A pedra bruta vem sendo lapidada, a joia vem sendo adornada, até que ela atinja o ápice da sua glória. Então a Deus, a Cristo, a seu Espírito, a estes pertence todos os domínios, e majestade, e toda a glória, desde o agora, de eternidade em eternidade. Amém.